Eu sou a Nivdei e hoje é dia de falarmos a respeito do livro de Primeira Reis. Então nós estamos caminhando assim, ó, através da Bíblia. Essa é uma leitura literária. Lembrando que esse projeto eu vi lá no canal da Tatiana Feltrin, é por isso que eu trouxe aqui para o canal. Na época que ela começou eu queria acompanhar, mas acabou que a correria do dia a dia não deu e aí eu resolvi fazer aqui com vocês esse projeto também. Para essa leitura, eu uso sempre essa Bíblia aqui. Você pode usar a Bíblia que você quiser. A única diferença dessa daqui é que as letras são jumbo e nós temos as palavras de Jesus em vermelho, mas nós ainda estamos no Velho Testamento, então não vamos ter nada em vermelho ainda. Aí, de livro de apoio, eu utilizo esse daqui, Manual Bíblico Aventurando-se através da Bíblia. Gosto muito dele, acho ele bem, assim, bem bacana, principalmente para as pessoas que são cristãs, né? Então, para esse projeto, eu utilizo esses dois livros aí. E hoje nós vamos conversar um pouco a respeito de Primeira Reis. E aqui nós temos que o filho Adonias, filho de Davi, ele começa a governar no lugar de seu pai. Veja, Davi, ele está doente, ele já está velho, né? Ele não está conseguindo governar mais. E aí Adonias se aproveita e começa a governar. Mas acontece que Davi, ele já tinha prometido à mãe de Salomão que Salomão é que ia vir a ser rei depois de Davi. Então, o que que acontece? Essa mãe, ela vai até Davi e lembra ele da promessa. Fala, olha, você me prometeu, né? Tipo, e aí? E então que Davi instrui para que Salomão ele seja ungido rei de Israel. Uma das partes mais bonitas que eu acho assim, ó, nesse livro é quando Davi ele tá instruindo seu filho Salomão. E aí ele diz assim, ó, lá em 1 Reis, capítulo 2, versículo 3, ele diz o seguinte: "E guarda a ordenança do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, e para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos, e os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prospere em tudo quanto fizerdes e para onde quer que fores." Então ele está instruindo aqui para ele seguir os mandamentos, seguir os princípios, seguir os valores, seguir, né, tudo o juízo para que ele prospere. E Davi prosperou assim. Ah, ele nunca pecou? Sim, pecou, né? Mas ele sempre se arrependeu. E outro detalhe que é importante a gente lembrar aqui, né? No caso de Davi aqui, é que não basta só se arrepender, né? No caso, ele não voltou a cometer o mesmo erro, né? Ele errou diferente. Cometer o mesmo erro é burrice, né? No capítulo 3, tem uma passagem bem interessante que é aquela onde Salomão, ele recebe a visita de Deus e Deus fala para ele, fala, olha, você pode pedir o que quiser. E ao invés de pedir riqueza, né, mulheres, sei lá, né, a vitória sobre os meus inimigos, ele pede sabedoria. E daí eu vou ler com vocês lá o trechinho em que ele fala. Lá no capítulo 3, versículo 9, ele diz o seguinte: "A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo?" Olha que interessante, ele pede sabedoria, né, entendimento para poder julgar o povo. Ele quer discernir entre o bem e o mal, ele não quer julgar de forma injusta. E olha que interessante, né? E é quando Deus promete para ele que, já que ele pediu sabedoria e não mulheres, dinheiro, né, prevalecer sobre os seus inimigos, então Deus ia dar sabedoria e ainda muito mais, né, riquezas também. Aí é exatamente em 1 Reis que nós temos aquela história das duas mulheres. É dito que duas mulheres, elas tiveram filhos bem, né? Elas engravidaram ali bem próximo uma da outra, elas moravam na mesma casa. E o que aconteceu é que, ao dar à luz, né, uma acabou deitando sobre o seu filho e ele veio a falecer, e o outro, o filho, sobreviveu. Interessante que essa primeira parte, né, a gente quase não escuta falar. Então tá, uma deitou sobre o filho sem querer, ele acabou falecendo, a outra ficou com o filho e elas vão perante Salomão brigar porque todas duas dizem ser mãe daquele garoto. Então eu sou mãe, eu sou mãe, eu sou mãe. E aí que Salomão faz o que é muito sábio da parte dele. Fala, olha, já que todas duas estão falando que é mãe desse bebê, vamos fazer o seguinte:
eu vou partir esse bebê no meio e eu dou um pedaço para cada uma. Pronto, né? Resolvida a situação de vocês. Mas a que é verdadeiramente a mãe, né? Ela fala não, né? Eu prefiro que essa outra fique com o meu filho do que vê-lo morto. Então pode dar, né, a minha parte para ela. Eu não vou querer que você corte esse bebê. E é quando Salomão percebe que aquela é a mãe verdadeira e restitui o bebê para ela, né? Então, bem sábio da parte dele, inclusive, né? Tipo, a mãe mesmo não ia querer ver o bebê morto. Tanto é que a outra mulher fala, ótimo, né? Prefiro um pedaço do que nada, né? Perceba, ela não era a mãe verdadeira do bebê. Aí nós vamos vendo ao longo do livro que a fama de Salomão, ela vai se estendendo, né? Por vários lugares. E tem pessoas que vêm até mesmo de muito longe para ouvir, né? Para ouvir um pouco de toda essa sabedoria. Daí lá no capítulo 6 é narrado que começam a edificar o templo do Senhor. Então, lá no capítulo 6, nós vemos que durante todo esse tempo da travessia do povo de Israel, chegando na Terra Prometida, eles nunca edificaram um templo realmente. Mas lá, né, no capítulo 6, nós vimos que Salomão, ele instrui o povo a eles começarem a construir um templo para Deus. E aí, além de edificar um templo, Salomão também edificou um palácio. Lá no capítulo 10, nós vamos ter falando a respeito da rainha de Sabá. Essa rainha, ela ouviu falar da fama de Salomão e ela vem até Salomão para ver, né, para ver toda essa sabedoria. E é dito que todas as perguntas que ela faz para Salomão, Salomão tem uma resposta muito sábia. E aí quando ela percebe que toda aquela fama que ela ouviu é muito pequena perante a grandiosidade da sabedoria desse rei. Mas é claro que nem tudo são flores na vida de Salomão. Salomão era um galanteador, vamos dizer assim. É dito na Bíblia que ele amou muitas mulheres estrangeiras, inclusive. E aí o que vem falar a respeito dessas mulheres estrangeiras? Porque a gente pode pensar, poxa, mas o que tem, né, ele, assim, se relacionar com uma mulher de outro país, de outro povo, né? Porque é um preconceito contra essas pessoas e na verdade não. O que Deus adverte a respeito desses, né, desses relacionamentos com pessoas estrangeiras aqui na Bíblia é porque essas pessoas poderiam corromper o coração do rei para que ele adorasse outros deuses, né? Então ele poderia assim começar a adorar os deuses de outra cultura. É esse o principal motivo. Não é a questão da pessoa ser estrangeira, mas era o fato de que ela poderia levar a crer em falsos deuses. E aí o que acontece? Quais são as consequências disso, né, para Salomão? Aqui na Bíblia vem narrar que Deus, né, até então as coisas estavam muito tranquilas para o povo de Israel. Por ele ter transgredido ali contra Deus, é dito que Deus levanta os inimigos de Salomão. Então ele não tem mais paz, né? Quando ele começa a pecar, os inimigos eles vão se levantar. Eles de repente se lembram do povo de Israel, eles já tinham até mesmo esquecido. Ainda no livro de 1 Reis, nós temos que Salomão ele vai morrer na sua velhice, né? E aí nós temos o filho dele assumindo o seu trono, que é Roboão. E é dito que Roboão ele começa a esculpir estátuas para ser adoradas. Então ele constrói 2 bezerros de ouro para serem adorados, né? E isso enfurece muito o Senhor. E aí é dito, depois que ele constrói esses bezerros de ouro, é dito que veio um homem de Deus para alertar o rei Roboão a respeito desses bezerros de ouro que não era para ele adorar. Mas ao invés de ele reconhecer o próprio erro, o que ele faz é levantar a mão para ferir esse homem de Deus. E é dito que quando ele levanta a mão para ferir esse homem, a mão dele seca totalmente, né? Então ele levantou a mão contra uma pessoa de Deus e aí a mão dele secou. E mesmo depois de tudo, né, é dito que Roboão ele não deixou os seus maus caminhos. Depois que ele morre, nós temos Abias a subir no trono, filho de Roboão. Então nós vamos ver essa sucessão de reis. Abias também cometeu várias transgressões, né, a respeito dos ensinamentos, dos mandamentos de Deus. E depois nós temos Asa. É dito que Asa foi um bom rei, né? Então nós temos que ele vem de um reinado muito bem sucedido. E depois nós vamos para o capítulo 17 da Bíblia, né? Aqui no capítulo 17 começam as profecias de Elias. E o que nós temos aqui no capítulo 17?
Elias, ele vai até o povo e ele fala a respeito desses bezerros de ouro, ele traz esses bezerros e mostra para o povo que Deus não habita dentro de Baal, né? Ele mostra que Deus não está ali. E nós temos que Acabe, ele vai alertar Jezebel a respeito de Elias, que está falando a respeito, né, de Baal. E é quando Elias ele tem que fugir, mas Deus encontra com Elias e fala: olha, não tema, você pode voltar, né? Você pode voltar que eu vou estar contigo. E nós temos que Acabe tinha essa mulher terrível que era Jezabel, e nós vamos ver aqui no livro de 1 Reis ainda, Acabe ele falece, né? Nós temos que vai terminar o livro com a morte de Acabe, nós temos 2 outros reinados se levantando, Josafá e depois Acasias. Né? Assim, o livro trata do apogeu do reino de Israel, perversão moral de tantos reis. Nós vemos o que cada um desses reis, né, vão sucedendo. Nós vemos aqui um único rei, né, que foi depois de Salomão, é claro. Nós vimos um único rei que fez o que era bom e agradável aos olhos de Deus. Beleza, então nós temos aí a finalização do livro de 1 Reis e eu vou contar aqui um pouquinho, né, do que tá aqui, que traz esse livro aqui para nós. Sempre eu leio o objetivo do capítulo. Nós temos que este capítulo examina a tragédia dos reis de Israel e Judá, né, e nós vimos isso muito bem. Extraído poderosas lições de vida de como nós, como cristãos, devemos governar sabiamente sobre o reino. Aqui logo no início, né, tem aí toda a linha do tempo e esse livro vai começar com Deus da sabedoria a Salomão, lá em 970 a.C. Nós temos o início da construção do templo, consagração do templo, a visita das rainhas de Sabá. Depois nós temos a morte de Salomão e aí vem dividindo, sabe, o tempo ali. Nós temos Israel do norte e Judá, né, do reino do sul. Então nós temos essa divisão ali. E aí nós temos Asa reinando sobre o sul, depois Josafá. E aí lá no reino do norte, né, de Israel, nós temos Nadab, Baasa, Acabe, adoração a Baal e Jezabel. Que nós temos aquela mulher terrível, né? Aqui nós vamos ver se vai dar para ver. Tem uma imagem aqui, e aí aqui diz o seguinte: o povo traz ofertas ao rei Salomão, né? Uma pintura ali da Itália. É bem interessante esse livro. Aqui, né, nessa parte, vem mostrando as divisões, que nós temos a Era de Salomão e depois um reino dividido, como nós vimos, né? O tempo ele vai ser dividido ali entre o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte ficou com Israel e o reino do sul ficou com Judá. Depois temos aqui a cronologia dos reis de Judá e Israel. Vem todos assim os períodos em que cada um deles passou e umas perguntas para discussão. Esse livro é bem interessante, traz assim, ó, coisas grandiosas a respeito da Bíblia. Eu tô adorando acompanhar esse livro, através desse livro. Eu tinha comprado na época um outro livro, mas não deu certo para mim. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo e até a próxima.